uma coisa que me marcou muito, que eu acho que depois do 8 de janeiro, essa manifestação marca o povo sem medo, né? Sim. Voltando para as ruas. Né? Tinha muito aquele negócio que as pessoas... Eu estava até comentando esses dias com a Adriles. As pessoas com aquele medo meio irracional, aquela coisa meio estranha de achar que elas... que não estão na mídia ou que não estão no fronte da política poderiam ser perseguidas a qualquer momento por conta de um post. Exato. E essa foi uma vitória durante muito tempo da STF, incutir Verdade. esse medo na turma. E eu acho que a manifestação meio que foi essa virada de chave, né? Chega, ninguém mais quer saber da ressaca do ano passado, a gente está pronto para lidar com os temas que são pertinentes e importantes para a defesa das nossas liberdades. Então, acho que tem uma mudança de temperatura nesse sentido boa, né, da população com relação a isso. E é o tal negócio, né? Uma coisa é você fazer um cálculo racional do medo. Outra coisa é você enfrentar sabendo que retaliações vão acontecer. Por isso que se chama resistência, né? Exato. A esquerda se auto-intitulava resistência o tempo todo. E, na verdade, o que a gente está vendo hoje é a necessidade de nós sermos uma grande resistência. E para ser resistente, você não pode ter o medo irracional. Você tem que ter aquele medo racional. Saber trabalhar, saber calcular até onde ir, como trabalhar, como você vai se organizar, como que as mobilizações vão acontecer. Acho que o caminho vai por aí. Sim. É isso que a gente viu, né? Sim. E o que eu achei assim, interessante nos dias que antecederam, porque foi uma chamada muito rápida, né? Acho que não deu nem 2 semanas de convocação ali, a distância da primeira convocação do Bolsonaro para o dia da manifestação, acho que foi algo em torno de 2 semanas, então foi muito rápido. Mas a gente percebeu como que a esquerda reagiu com raiva. Sim. Né? Ou seja, o PT entrando no Ministério Público para tentar criminalizar a manifestação. Lindbergh fazendo pronunciamento dizendo que quem for vai ser preso. Para assustar. Para tentar retomar aquele medo. Eu acho que eles adorariam que o Brasil continuasse em 2023, Isso aí. no dia 10 de janeiro de 2023. Eles querem o Brasil do dia 10 de janeiro de 2023 e a gente deu para eles um Brasil novo no dia 25 de fevereiro de 2024. Exato. Acho que é tudo muito simbólico, né? Não foi sobre o Bolsonaro. Aí você vê nos portais de esquerda, é só o Bolsonaro. Como é que é? E tem um cara ainda falando, não, tá desidratando. Você fala, desidratando o quê, cara? Você teve quase 1 milhão de pessoas na Paulista. Fora as redes sociais, quer dizer, fora os canais que divulgaram, sabe? É um negócio tão absurdo, mas acho que envolve muito essa percepção de mudança e de simbologia. Não é só sobre o Bolsonaro deixou isso muito claro. Exato. Ele falou, é sobre vocês, é sobre a população. E o Silas Malafaia ainda jogou o ingrediente Alexandre de Moraes na mistura, que é algo que eu tenho falado muito, né? Sim. A importância disso. Mas, cara, todas as teses caíram, né? A tese da Gleisi Hoffmann caiu, tentou usar o aparato burocrático, não conseguiu. O Lindbergh Farias tentou colocar medo na cabeça das pessoas. Eu não vi nenhuma senhorinha com medo. Verdade. Não vi nenhum adolescente com medo. Pelo contrário, eu vi gente lá, normal, querendo ouvir o que o Bolsonaro e os políticos tinham para falar. E engraçado que todo mundo tem uma percepção meio igual a respeito do Alexandre de Moraes, né? A questão é como que os políticos agora vão usar isso para mover essa pauta adiante. Perfeito. E eu achei engraçado, assim, interessante até, né? Simbólico. O início do dia 25 de fevereiro, às 8 horas da manhã, ali por volta das 8, o jornalista Sérgio Tavares, cidadão português, chega no aeroporto em São Paulo para cobrir o evento e ele é detido pela Polícia Federal. Fica lá sem saber o que estava acontecendo, nem os policiais não sabiam, porque só fica marcado, né, lá no sistema o nome dele e para entrar em contato com o STF. E aí a PF tentou entrar, só que não tinha ninguém no STF, porque era domingo de manhã, então deixaram o cara lá.
e depois conduziram ele para uma delegacia para ele prestar depoimento. Sim. Ele ficou em silêncio, isso aí durou 4 horas. Ou seja, foi perfeito, porque aquilo ali foi a materialização do motivo da manifestação que ia acontecer. É você ser pego de surpresa por um regime que vai usar algum pretexto burocrático para te silenciar, para te intimidar. Ah, veio da Polícia Federal de Brasília a ordem. Você não sabe de quem, você não sabe qual foi o delegado, você só sabe que você está numa sala, seu passaporte está na mão de alguma autoridade e você não sabe mais o que vai acontecer. Você liga para um advogado, o advogado não tem acesso a nada, ele só vai chegar naquele lugar e falar com o pessoal que está lá do lado. Percebe? Sim. É o medo. Porque esse é o momento mais importante de você se colocar no lugar dessa pessoa. Para pensar, poxa, o que é exercer de fato empatia? É você falar, vamos entender o que aconteceu com esse jornalista. Aí o mais legal é o discurso dele depois e as entrevistas dele depois. Sim. Porque daí ele fala para Chris Gremel numa entrevista e ele falou no discurso, eu vou falar lá de Portugal para o mundo inteiro e eu vou me esforçar para dizer o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, é legal, porque você vê que esse compromisso, a gente precisa de mais compromissos assim. Sim. Internacionalizar essa profusão de abuso. Porque, cara, é cansativo, né? A gente estava falando aqui Sim. Né, antes de abrir a gravação. Tanta coisa para a gente falar, fazer, desenvolver, coisas importantes para a nossa existência, para a nossa vida. E a gente está lidando com um tema que era para estar superado já. Né? Não entre na minha propriedade privada, Exato. Respeite a minha liberdade de expressão, crítica não é ataque. Sabe? O respeito básico da semântica, Exato. Né? Da etimologia, dos conceitos, dos significados. Hoje é uma subversão de tudo, com uma finalidade única, de solapar um determinado grupo de pessoas. Eles não acreditam no que eles falam, mas eles acreditam no que eles fazem. Né? Eles sabem o que é liberdade, mas eles subvertem o que é liberdade e democracia para atacar um determinado grupo. Sim. É poder, né? Poder. E o que eu achei mais legal foi ver a repercussão internacional que gerou né, essa condução do Sérgio Tavares pela PF, porque ele já grava um vídeo logo no aeroporto falando que eu estou sendo conduzido e eu não sei por quê. E os policiais não sabem por quê. Ou seja, ninguém sabe. Os advogados não têm acesso. Ou seja, tudo isso agora está lá fora. A gente viu já de manhã saindo em perfis, né, em influenciadores digitais aí, internacionais, de vários lugares do mundo, falando sobre este caso. Então, assim, eu achei que foi perfeito porque deu o tom, deu a razão pelo qual aquela manifestação estava acontecendo. Que óbvio que todos nós já sabíamos, mas que agora lá para o mundo furou uma certa bolha. Eu, pelo menos, tive a impressão de que deu uma furada de bolha lá fora, né? Deu uma furada de bolha. É importante que essa nossa comunicação aqui, ela consiga romper essas barreiras. Ao mesmo tempo, olha que legal, ao mesmo tempo que isso acontece no Brasil, 2 dias antes, tem um discurso muito eloquente do Eduardo Bolsonaro no CPEC. Verdade. Falando sobre o Estado judicialesco, a supremocracia que a gente vive no Brasil. E ele falou de maneira extremamente contundente, e tem que tirar o chapéu pro Eduardo. Leonardo. Pro Eduardo, no sentido de falar mulheres grávidas, cantora gospel, criança. Teve criança, bicho. Teve criança conduzida pelo exército. Que é isso? Que palhaçada. Clériston. Teve gente de cadeira de rodas. Cadeirante. Mendigo. Então, quer dizer... Ambulante, que não tinha nada a ver com a história. Ambulante. Então, a gente viu e vê, porque as decisões judiciais estão andando ainda, as condenações. O ambulante vai ser condenado, inclusive. A gente está vendo ondas de condenações.
E o grande ponto é esse. É chato repetir, mas repetir faz parte da resistência. O processo de resistência envolve muita repetição. Porque a história tem que ser contada e poucas pessoas sabem a história por completo. E se a gente não ajustar essa equação, muita gente tem que saber a história como um todo. E tem que entender que Daniel Silveira foi subterfúgio e pretexto para gerar esse estado de exceção que a gente tem hoje. Que o Alan dos Santos, que o Constantino, que o Paulo Figueiredo, que a CPI das fake news, foi tudo uma grande armação para colocar essas pessoas que hoje estão sofrendo com processo judicial, cadeia, como a grande justificativa, né? E é sempre uma campanha difamatória que a imprensa faz junto para justificar. Exato. Então, eles têm a imprensa, a gente tem as redes sociais e o povo na rua. Então, a gente tem que conseguir fazer o povo na rua e as redes sociais chegarem num ponto de equilíbrio para gerar uma fricção no sistema que ajude a reorganizar essa bagunça, porque senão, cara, a gente vai ficar quantos anos aí debaixo da toga do Alexandre de Moraes? Sim. Ou do Barroso, ou do Dino. E outra, depois que morre o ditador, ou que ele sai do cargo, ou que ele se aposenta, tem o filho dele, ou tem o outro ministro do Supremo. Supremo. Vai assumir o lugar. Então, quer dizer, uma vez que eles tomaram esse espaço da política, ministros que nunca tiveram um voto sequer, aí você fala, opa, se o sistema não se rearranjar para impedir que isso ocorra de novo, os próximos serão iguais. Exato. Ou piores. Ou piores. Eles não vão recuar por si mesmos. Ninguém isso não existe. recua. Isso na história humana nunca aconteceu. Tanto que o princípio da autocontenção judicial, ele só existe nos Estados Unidos, mas você tem todo o sistema calibrado para isso. Né? Os estados lá têm autonomia de fato. Lá de fato é uma federação. O ministro respeita a liturgia do cargo. Teve ministro ativista na Suprema Corte? Teve. Foi um desastre para a Suprema Corte isso daí. Mas, ao mesmo tempo, existe um equilíbrio de forças entre democratas e republicanos que, pelo menos, você consegue recalibrar o sistema pelos meios adequados. Exato. Aqui não. Aqui o desenho foi todo errado ali. Deram poder demais para Pacheco. Pacheco é cooptado pelo ministro Barroso, Gilmar Mendes, pelos ministros lá do Supremo. Aí você não sabe, né? Quem tem dossiê de quem? Mas eu sei que o Pacheco não faz nada, ou porque ele quer cargo ou grana, ou porque ele tem medo de represália, ou tudo junto. Sim. Todas as anteriores, né? Isso aí. Exatamente. Se você gostou desse conteúdo, entra pra família para ter acesso a ele na íntegra no chatolizei.app.